Olá, gente boa! Aqui é a Fada da Lógica. E hoje refutaremos os feitiços lançados pelo professor de psicologia, doutor em neurociência e nascido da tormenta Daniel Gontijo. Totô Pitbull me perguntou o seguinte: o ateísmo tem comprovação científica ou é apenas uma crença? Tá aí a pergunta do Totô, bem interessante. Então vamos falar se o ateísmo é só uma crença, se existe alguma prova científica de que Deus não existe, e a câmera não consegue focalizar. Eu acho que tem duas maneiras de responder a essa pergunta. Uma delas é substituindo o ateísmo por alguma outra coisa. Por exemplo, a negação de que fadas existem, a negação de que estamos em uma realidade simulada. Enfim, pense em ideias, inclusive das quais você discorda, que são bem estranhas, bem excêntricas, que pareçam absurdas, como a ideia de que alienígenas raptam pessoas de madrugada. Existem provas científicas de que não há raptos alienígenas? Entenda que é uma pergunta interessante, legítima, tudo certo, tá? Eu acho que o ateu, se quer ter uma abordagem racional a respeito da existência de Deus, precisa saber como defender o ateísmo. Mas entenda que, no primeiro momento, a gente pode problematizar isso. Será que é preciso haver provas científicas de que não existem fadas para eu defender a inexistência de fadas de forma razoável, racional? A ciência, é claro, que é um caminho poderosíssimo para a gente testar nossas hipóteses, nossas ideias, mas não significa que você precise elaborar um experimento científico para ter um resultado que torne razoável a sua posição de negação de uma proposição, de uma afirmação, como a de que existe um bule orbitando Júpiter, Marte. Um bule pequenininho, tão pequeno que você não conseguiria captá-lo com um telescópio daqui, que seria muito improvável você identificá-lo em sua órbita. Bertrand Russell problematizou o bule voador para mostrar porque a dificuldade nossa de provar a inexistência de alguma coisa não significa que aquilo existe ou que seja razoável, plausível aquela ideia. É mais provável que alguém esteja enganado quanto a um bule orbitando Marte ou Júpiter? Ou não? Ou que não exista nada disso. É só uma hipótese implausível, estranha, que não tem sustentação. À primeira vista, parece um argumento esperto. Mas tem um problema sério aí. E a gente precisa desfazer essa confusão. A pergunta certa é: o bule é improvável só por parecer ridículo? Ou o inverso? Ele é ridículo porque já sabemos que é improvável? Na verdade, é o segundo caso. Imagina o seguinte: quando ainda existia uma dúvida legítima sobre a existência de civilizações em Marte, ninguém acharia absurdo imaginar que uma estação marciana tivesse deixado algum tipo de lixo espacial até um bule. Não era provável, mas também não era uma piada. Era uma possibilidade plausível dentro do nosso desconhecimento. Com o avanço da ciência e o aumento do nosso conhecimento sobre o espaço, ficou claro que não há estações marcianas por aí. E, com isso, a ideia do bule passou de estranha, mas possível, para improvável e absurda. Ou seja, o que hoje soa tosco só soa assim porque já sabemos que é improvável. Não é o contrário. Soar tosco não constitui evidências de improbabilidade, mas pode ser consequência delas. Só que tem gente que inverte essa ordem. Acha que, se algo soa ridículo, então automaticamente é falso ou improvável. Isso é uma falácia lógica chamada non sequitur. O fato de uma ideia lhe parecer engraçada ou estranha não diz nada sobre a sua verdade. Se fosse assim, qualquer zombeteiro seria um sábio. Ele transforma uma questão filosófica profunda em um meme. Só que, nesse processo, troca lógica por retórica. Já a alegação não há fadas no jardim se baseia na observação direta. Você vai até o jardim, olha com atenção e não vê nenhuma fada. Essa ausência de evidência em um local acessível e diretamente observável serve como uma boa razão para duvidar da existência de fadas naquele lugar. Agora, quando se trata de afirmar se o universo foi criado artificialmente por uma mente ou agente, ou se surgiu naturalmente por processos impessoais, a situação é bem diferente. Para termos evidência conclusiva sobre isso, precisaríamos sair do universo e observá-lo de fora, o que está além das nossas possibilidades atuais. Portanto, quando Richard Dawkins ou outros usam a analogia entre não ver fadas no jardim e não ver sinais de criação no universo, ele comete uma falsa analogia. A máxima nunca vi algo assim, então é improvável. Só funciona em contextos nos quais temos acesso frequente e direto, como o jardim da nossa casa, não o lado de fora do cosmos.
Usar essa lógica para tratar de algo fora do nosso alcance observacional é como tentar aplicar dados do IBGE a regiões onde ele nunca fez pesquisa. Em outras palavras, é extrapolar indevidamente uma conclusão local para uma realidade completamente desconhecida. O ponto é que, se a gente mais erra do que acerta, e quanto mais complexas são as questões, os nossos objetos de estudo, maior a probabilidade de erro. Quando a gente tenta explicar de onde viemos, não só enquanto espécie, porque aí a gente já tem uma boa resposta, seleção natural, evolução das espécies, mas porque tudo isso existe, o universo, e nós neste universo, a chance de fracasso é muito grande. Então a aposta de Gontijo é a de que nós vamos fracassar muito mais facilmente do que acertar, quão mais complexas forem as nossas questões ou os objetos sobre os quais nos debruçamos. É por isso que a resposta a Deus é provavelmente incorreta. É por isso que a resposta estamos em uma realidade simulada provavelmente também é incorreta. É por isso que a resposta você aí é a única pessoa existente de fato, todos nós somos hologramas de um sonho que você construiu, você se programou para esquecer disso e está se aventurando nesta vida aí. Olha que ideia bizarra. Uma ideia provavelmente falsa. Eu dei aqui 3 exemplos, a gente poderia pensar em mais, de como explicar como tudo isso existe. E qualquer possibilidade que eu desenhe aqui não será menos plausível do que a hipótese de Deus. Então, a hipótese Deus não tem uma plausibilidade mais forte do que qualquer uma alternativa, e a chance de a gente errar na tentativa de responder a uma questão tão complexa como por que tudo isto existe em vez de nada é altíssima. O argumento apresentado se assemelha ao princípio conhecido como navalha de Occam, que sugere que, entre várias explicações possíveis, a mais simples tende a ser a mais provável. Uma versão desse princípio diz que, quanto mais complexo é um ser, menos provável é sua existência. Mas será que isso é verdade? Vamos explorar essa ideia com mais cuidado. Imagine uma caixa fechada, cheia de brinquedos. Qual é a chance dela conter um monstrinho de brinquedo? Se pensarmos de forma genérica, a chance de haver algum tipo de monstro é razoável. Mas se começarmos a adicionar características, um monstro verde, que rasteja e que come pedras, a probabilidade de encontrar exatamente esse brinquedo específico diminui. Quanto mais características específicas colocamos, menor a chance de algo corresponder exatamente a essa descrição. Contudo, essa não é a única variável envolvida. O tamanho da caixa também importa. Se for uma caixinha com 10 brinquedos, talvez não haja nada parecido com um monstro verde. Mas se a caixa for do tamanho de uma galáxia, com trilhões de brinquedos diferentes, então a chance de haver alguma coisa que se pareça com esse monstro específico aumenta bastante. Num universo imenso, ou mesmo num multiverso, as possibilidades se multiplicam. Assim, o improvável pode se tornar plausível simplesmente pela escala. Aplicando isso ao nosso universo, é fácil dizer que não há monstros verdes rastejantes que comem pedras na Terra, porque já exploramos boa parte do planeta. Mas quem pode afirmar com certeza que, em todo o cosmos ou em alguma dimensão desconhecida, não existe algo semelhante? À medida que a caixa se torna maior, ou seja, estamos falando de todo o universo, ou até de múltiplos universos, a ideia de que nada parecido existe em lugar nenhum passa a parecer menos provável do que a de que algo assim possa existir em algum lugar. Isso nos leva a uma conclusão importante. Negar algo com certeza absoluta exige muito mais do que parece. Dizer, não existe um monstro verde, rastejante e comedor de pedras, é o mesmo que afirmar que cada ser no cosmos inteiro é diferente disso. É uma série potencialmente infinita de afirmações, uma para cada objeto ou ser do cosmos. E fazer essas afirmações sobre lugares que nunca observamos é, no mínimo, arrogante. Por isso, a posição menos chance de errar diante do desconhecido é o agnosticismo, ou seja, admitir que não sabemos. O agnóstico não afirma nada com certeza sobre a origem do universo ou sobre o que existe além da nossa experiência. Ele simplesmente reconhece os limites do nosso conhecimento, erra menos apenas porque palpita menos. Já o ateu, ao afirmar com certeza que não, há um criador ou inteligência por trás do universo, está fazendo uma afirmação forte, que
que também exige justificativa e, portanto, também carrega o ônus da prova. Pois sua negação à origem do universo não envolveu causa inteligente, é logicamente equivalente à afirmação: toda causa ligada à origem do universo é natural. A história nos mostra que esse tipo de certeza pode ser enganosa. Por exemplo, por muito tempo as pessoas acreditaram que não havia outros continentes, simplesmente porque não podiam ir navegar para ir ver. Hoje, muitas pessoas acham improvável a existência de vida fora da Terra, apenas porque ainda não podem viajar para outros sistemas solares. Mas não podemos fazer estatísticas sobre uma caixa fechada que não conseguimos ir investigar completamente. Portanto, o mais cético não é afirmar "não existe", mas sim dizer "não sei, só tenho fé". Porque toda negação é, na prática, uma afirmação disfarçada. Por exemplo, negar "ele não está sorrindo" equivale a afirmar "ele está sério". Negar "não está fazendo sol" equivale a afirmar "o dia está nublado". Negar "o universo não teve causa inteligente" equivale a afirmar que toda a sequência de causas pregressas do universo é natural. Concluir com certeza o que está dentro de uma caixa que você nunca abriu é, no fundo, uma aposta, e o agnóstico é quem menos aposta. Agora eu vou chegar no argumento científico, porque no final das contas, nem só de filosofia e especulações e argumentos lógico-racionais vive o ateu. A ciência também fornece evidências, mesmo que não conclusivas, mas evidências consistentes com o ateísmo. Quando a gente encontra evidências abundantes de que a vida evoluiu por aqui sem uma interferência inteligente, quando a gente consegue explicar a origem da humanidade sem recorrer a uma inteligência superior, simplesmente olhando para as evidências fósseis, genéticas, anatômicas, paleontológicas de forma geral, a gente percebe que Deus é desnecessário para explicar a nossa origem. O argumento do Daniel é o seguinte: não consigo ver fora do universo, porém posso explicar a vida pela seleção natural. Logo, um criador para esse universo é improvável. Mas isso é um non sequitur. É como dizer: não consigo ir a planetas remotos para ver o que há lá. Porém, não preciso da hipótese de uma civilização alienígena criando a vida na Terra, a fim de explicar a origem da vida na Terra. Logo, civilizações alienígenas são improváveis. Não, o mero fato de A explicar B não torna improvável C, apenas porque C também pode explicar B. Esse é o mesmo erro de raciocínio de quem aceita desculpas esfarrapadas como prova de idoneidade. Por exemplo, não consigo ir ao trabalho da minha esposa para ver por que ela volta de tão tarde da noite de lá. Porém, a hipótese de que ela está fazendo serão já explica o seu atraso. Logo, posso descartar a hipótese dela estar me traindo como algo improvável. Uma coisa não tem a ver necessariamente com a outra só por poderem explicar o mesmo. Na verdade, é logicamente impossível obter provas de que é improvável estarmos em um mundo ilusório virtual criado por uma simulação computacional, por exemplo. Pois qualquer prova de que isso é improvável poderia ser reproduzida de dentro de uma simulação suficientemente realista. Ou seja, para essa suposta prova de que uma simulação é improvável ser considerada válida, é preciso de antemão assumir a premissa de que essa prova não foi obtida de dentro de uma simulação ou ilusão, o que é uma falácia de petição de princípio, isto é, um erro lógico onde o argumentador já coloca sorrateiramente dentro de suas premissas a conclusão onde ele pretende chegar. Em suma, a ideia de que esse mundo é uma ilusão não é menos provável do que a hipótese de nossos sentidos serem 100% fiéis. É claro que, quanto mais características adicionarmos à hipótese da ilusão, como ela ser baseada em hologramas ou em computação, ou o ilusionista ser assim ou assado, maiores as chances do palpite errar com relação a quem palpita menos, mas não com relação a quem palpita características opostas. O que você acha? Faz sentido? Acho que vou escrever um livro. O Mundo Assombrado pelos Cientificistas. Mas por enquanto, vou fazer mais vídeos refutando feitiços sofísticos. Para não perder nenhum, é só se inscrever e se lembrar. A única coisa que precisamos para ser bons lógicos é a nossa capacidade de nos maravilharmos com as coisas.